Meus queridos, tudo bem com vocês? E cá estamos nós aí para um novo vídeo do canal. E dessa vez eu vou trazer uma nova teoria de God of War Laufey, tá? Caso vocês não tenham assistido aí, o primeiro vídeo de teoria, eu vou trazer muitos até o lançamento, tá? Mas no primeiro vídeo de teoria a gente falou aí sobre a Nimue e a Excalibur, né? Eu acredito que tanto a Nimue está no jogo quanto a Excalibur é a espada que a gente usa, que a gente vê no trailer, né? Que a gente vai usar com a Laufey. E nesse vídeo de hoje aqui eu vou falar dessa teoria que eu tenho de que Tyr, né, o deus da guerra nórdico, e o Thor, eles vão estar no jogo, eles vão ser aliados de Laufey. Parece loucura, né, mas a gente vai abordar aí essa teoria, tintim por tintim. Hora ou outra eu vou olhar aqui a tela, porque tem algumas pescas só para a gente ter uma linearidade do vídeo, tá bom? Mas vamos começar aí pelo início, né, que é como é que Thor, né, o que é que indica que Thor vai estar no game. Afinal, no Ragnarok a gente vê ele morrendo. Vamos começar aí pelo começo. A gente sabe que God of War Laufey, ele vai se passar, né, o jogo se passa nesse reino, nessa dimensão nova, essa dimensão mágica aí chamada Everywhen. No wiki do jogo, tá, o lugar é descrito aqui com uma origem mágica, então é bom vocês guardarem essa informação, né? A origem da mágica, a origem da magia, e ele representa o pós-vida de todas as entidades de todos os panteões, né? No trailer de revelação a gente já vê aí essa salada de frutas, a gente vê a Sekhmet, que é uma deusa egípcia, e a gente vê o Begtse, não sei se a pronúncia é essa, Begtse, que ele representa aí a mitologia da Mongólia, né? Acho que nem todo mundo viu, mas o Flow Games, né, esteve lá nos Estados Unidos recentemente, e o Phoenix, ele entrevistou a Ariel Lawrence, que é aí a diretora de God of War Laufey, e nessa entrevista, ela deixa claro, né, ela levanta essa possibilidade, ela indica isso, que a gente vai ver aí o retorno, que vai ver não, né, a gente pode ver o retorno de faces conhecidas, né. Como ela deixa essa sugestão, ela não crava, tá, ela não fala, a gente vai ver, não, ela diz, é possível, talvez a gente veja ou talvez não. Afinal, isso aí provavelmente é um material de marketing no jogo, tá? Eles não vão já entregar que a gente vai ter isso, né? Com essa comprovação de que vai ter personagens aí da franquia que estão retornando, né? Então eles não vão falar isso nesse momento, então por isso que ela só levantou a possibilidade. E ela falou a frase, vou aqui ler, né? Exatamente como ela disse. Mas acho que isso oferece a possibilidade de reencontrar velhos amigos, inimigos e enfrentamentos de pessoas novas, né? Foi essa frase aí que ela disse, mas a gente tem aí que a possibilidade ela existe, é real, tá? De reencontrar velhos amigos e inimigos. E aí a gente vai agora abordar, né? Começando por esse começo de frase, reencontrar velhos amigos. A gente sabe muito pouco sobre a Laufey, né? Obviamente, a gente já começa o God of War 2018 e o Ragnarok, ela já está morta. Então, tudo que a gente sabe sobre ela é mais coisa ali de lore, né? São histórias que a gente escuta o Mimir contando, coisas de murais. Então, a gente sabe pouco sobre ela. Contudo, nos dois jogos anteriores, a gente sabe, por exemplo, que ela liderou a rebelião dos Jotuns, né, os gigantes, contra o domínio dos Aesir, né, que são os deuses aí liderados por Odin. Caso você não tenha jogado nenhum dos dois jogos ou então não lembra, o Odin e Thor, eles lideraram aí várias campanhas de genocídio, tá? Eles queriam, de fato, exterminar os gigantes e em certo momento, né, dessa rebelião aí, Tyr, que era filho de Odin e era aliado aí dos dois, ele decide, ele não concorda, tá? E ele vai se aliar com Laufey, ele se alia com Laufey, e o que é que ele faz, né? Ele esconde a Pedra do Reino de Jotunheim, né? A Pedra do Reino dos Gigantes, ele esconde ela para que Odin não tivesse acesso a esse reino. E ele esconde essa pedra, essa torre do Reino dos Gigantes, para impedir que Odin, né, ele elimine os gigantes para sempre. E isso, né, tem repercussões, isso tem consequências. Como a diretora fala aqui em reencontrar velhos amigos, e se trata aí de um jogo da Laufey, então eu acredito sim nessa possibilidade de que o Tyr
ele vai aparecer aí em algum momento no jogo, tá? Só que qual o problema aqui? A gente sabe que Tyr, né, inicialmente a gente acha que ele está morto, porque Odin, ele aprisiona Tyr por centenas de anos, tá? Isso tem no jogo, tem na lore. Então Tyr, ele fica preso por centenas de anos. Mas o Odin, ele é sagaz, ele é esperto. Então ele começa a circular a história de que Tyr está morto, né? Então todo mundo passa a acreditar que Odin matou o Tyr, justamente para ninguém ali ir procurar ele. E aí, isso tudo, tá? Acontece durante séculos, o Tyr tá ali preso. E no Ragnarok, a gente vê, por conta da decorrência do Ragnarok, a prisão ela colapsa, né? Que Tyr tá. E só com isso, né? O Kratos e o Atreus conseguem resgatar ele. Só que, como eu falei, né? Isso é no God of War Ragnarok. E ao que tudo indica, o God of War Laufey, ele se passa entre um jogo e outro. Porque a gente vê que a Laufey, né? Ela chega no reino Everywhere justamente no começo do God of War 2018. Então, a gente não sabe, por exemplo, o que acontecia com o Tyr antes. Ele só ficava ali na prisão, ou o Odin usava ele, né, tentava usar ele para descobrir mais sobre a máscara e essa dimensão aí nova, né? Porque a gente vê na câmara do Odin, no quarto do Odin, que tem a fenda para a fenda lá no quarto dele, e provavelmente uma fenda para esse outro reino. Então, a gente não sabe exatamente o que Tyr estava fazendo, se ele só estava ali preso, sozinho, trancafiado, ou se Odin usava Tyr para alguma coisa, né? Para investigar esse reino aí e tudo mais. E aí tem esse porém aqui também. Tyr está vivo, né? Ele não morreu. Só que, então, como é que ele iria parar no Everywhere, né? Só que tem um porém aqui, né? Um parêntese, que Tyr, ele é descrito aí como viajante, né? Ele é capaz de viajar pelos reinos, então ele teve muita troca com essas outras culturas. Então, não sei, talvez ele consiga aí, né? Ele saiba um meio de acessar essa dimensão. A gente não sabe. Eu acho assim bem improvável, tá? Eu acredito que Tyr vai estar no jogo, vai ser um aliado, mas talvez a gente não necessariamente veja ele como um companion da Laufey, né, como um aliado, mas quem sabe ele aí vai ser um personagem jogável durante um momento diferente, né? Então não sei. Mas até porque, né, é importante frisar isso, que até então a gente sabe que basicamente apenas Tyr e o Kratos são aí os dois únicos personagens que tiveram contato com essas mitologias diferentes. O Tyr, a gente vê lá no mural e até na lore ele é descrito como viajante, então ele teve contato com esses outros países, esses outros reinos. E o Kratos, a gente sabe que antes de ele chegar na mitologia nórdica, né, antes dele chegar na Escandinávia, digamos assim, ele estava no Egito. Então ele também teve contato com o Egito, com os deuses de lá, eles conhecem ele. Para quem leu HQ aí, e quem não leu, eu recomendo, tá? Então os deuses, eles sabem que é Kratos. Então, até onde a gente sabe, eles são os dois únicos personagens da lore atual, né, do momento atual da lore, que tiveram esse contato com essas outras mitologias. Então acho que o Tyr vai ser bem importante aqui no God of War Laufey, justamente por essa conexão que os dois compartilhavam antes, né? O Tyr, ele ajudou a salvar os gigantes. Então eu imagino que eles vão querer aí reaproveitar ele de alguma forma. Talvez, quem sabe, como flashback, né? O jogo ele pode trazer esse flashback e mostrar alguma coisa aí antes da Laufey morrer. Até porque tem esse ponto também. A gente não sabe como a Laufey morre. O jogo deixa entender que ela foi aí meio que infectada, ela não infectada, mas ela teve alguma doença misteriosa, e aí isso gerou a morte dela, mas não tem assim informações concretas do que foi, de como foi. Então pode ser aí que a gente tenha essa abordagem, né, esse flashback, né? Mas continuando aqui, né, tá, pessoal? Outra opção de velho amigo, né? Porque a diretora na entrevista ela usa essa frase de velho amigo. Pode ser o Brock também, né? O anão lá. E aí a gente levanta essa possibilidade
de que são velhos amigos, né? Ela fala velho amigo, mas pode não ser necessariamente ligado, né? Conectado a Laufey. E sim a Kratos. Porra, de nada a nada a gente pode ver um Deimos aí, né? O irmão do Kratos no jogo, enfim, só uma hipótese aí maluca, mas a gente não sabe necessariamente se esses velhos amigos, eles estão conectados a Laufey. Pode ser no sentido da mitologia como um todo, né? Da franquia como um todo. Então, enfim, muitas possibilidades, mas eu tenho essa não certeza, mas essa convicção de que é o Tyr, né? Ele é um velho amigo que vai reaparecer de alguma forma aí no jogo. E o que me faz pensar nisso é justamente o que eu falei. Essa ligação que ele tem com o passado da Laufey, né? E ele ajudou a Laufey a prevenir que os gigantes morressem assim, fossem exterminados por completo. Então eu acho que a gente vai ver ele nessa capacidade aí. Continuando agora a parte interessante, que aí vem a parte do Thor, ela também fala em reencontrar velhos inimigos. E a gente sabe que a Laufey e o Thor, eles têm uma história, né? O Thor era o matador aí do Odin, ele saía por aí, por Asgard e Midgard, destroçando tudo que vinha pela frente. E como a Laufey liderou essa rebelião, em certo momento eles tiveram esse confronto, né, um confronto épico entre os dois em Vanaheim, e a gente visita esse local desse confronto, e foi um confronto assim, um conflito de proporções épicas. Eles destruíram aí tudo ao redor, um vilarejo que tinha perto foi completamente dizimado, foi um conflito assim de proporções épicas, e tanto que no local tem um raio do Thor congelado, né? Então a gente vê aí que foi de fato um encontro de duas forças poderosíssimas, né? A galera, por ser uma mulher, fica nessa imbecilidade, a galera esquece que a Laufey é muito poderosa. E que na lore também tem esse apoio de que quando ela e Kratos se encontraram, foi um empate, tá? Ela conseguiu empatar com Kratos em relação à escala de poder. Então é uma personagem muito forte. Mas aí, continuando, né, no God of War Ragnarok, a gente vê que o Thor ele se arrepende. Os minutos finais de vida dele tem muito arrependimento, tem muita dor, e ele decide finalmente, né, ir de encontro ao pai. Ele para de lutar com Kratos e desafia a ordem de Odin, né, até então ele seguia cegamente essas ordens de Odin, e é por isso que ele se apoia muito na bebida, né, no alcoolismo. E ele finalmente ele decide, né, até por intervenção do Kratos, ele decide, não, chega, não vou mais lutar. E aí, nesses minutos finais, né, de arrependimento, de muita dor para ele, o Odin mata ele, né? O Odin enfia a lança nele e ele morre. Só que essa cena, ela me chamou assim muita atenção, porque diferente dos outros deuses que a gente mata aí na mitologia nórdica, o Thor, né, ele vira uma poeira cósmica azul, que é o cor das habilidades dele, do trovão, e o corpo dele meio que some. O corpo dele vai sumindo, enquanto vira essa poeira cósmica. E isso me faz pensar que ele vai estar no God of War Laufey, porque se vocês resgatarem aí, e vou colocar na tela, a cena da morte, não da morte da Laufey, mas a cena da cremação do corpo dela, a gente vê que inicialmente sobe também uma poeira cósmica dourada, que é a cor da habilidade dela, só que na época a gente pensou que era só brasa, né? Eram as brasas ali da pira funerária subindo. Só que aí no trailer de revelação do gameplay a gente viu que não é bem isso. Que ela de fato ali ela transcendeu, né? O corpo dela deixou de existir e a alma subiu ao céu. E aí depois ela vai parando, obviamente, no Everywhere. E o Thor, como eu falei, a morte dele é a única que ele some, o corpo some imediatamente, tá? A partir do momento que o Odin crava a lança nele, o corpo dele vai sumindo com essa poeira cósmica azul. Então isso aqui me leva a crer que a gente vai ver o Thor em Everywhere. Porque já é sabido, tá, que eles começaram a fazer esse God of War Laufey aí bem mais cedo do que o Ragnarok e a concepção inicial. Então, para mim, a morte do Thor, do jeito que é um indicativo de que a gente vai ver ele. E aí a gente tem várias hipóteses aqui, por exemplo, a gente mata o Baldur, a gente mata o Heimdall, porque eles não... Já que o Everywhere, né, como a gente falou no início do vídeo,
é um local de pós-vida para as entidades. Então por que eles não sumiram também, não viraram essa poeira cósmica e também transcenderam? E aí, eu tenho essa teoria já maluca também, que meio que quando a entidade morre ali, né, a divindade morre, como por exemplo a Laufey, ela só vai pro Everywhere depois que o corpo dela é meio que destruído, né, que é cremado. E no caso do Thor, o corpo dele vai desaparecendo, ele vai virando essa poeira cósmica. A gente vê o Heimdall, por exemplo, o Baldur, o corpo deles não some e também não vira poeira. E aí a minha teoria aqui é que depende da forma como uma pessoa morre. Por exemplo, a Laufey, ela foi cremada, né? O corpo foi destruído através desse processo de cremação. O Thor, ele é morto pela lança do Odin. Isso aqui é importante, né, a gente reforçar. E essa lança, ela é mágica, tá? Obviamente é um artefato lendário. E aí, o Heimdall, vou também deixar na tela para vocês, o Heimdall, ele é enforcado por Kratos. Então Kratos mata ele com as próprias mãos enforcado, só que não existe assim a aplicação de uma arma mágica. Então tem essa teoria de que talvez para a pessoa ir para a entidade, a divindade, ir para o Everywhere, ela precisa ser morta com um artefato lendário, né, com a arma matadora de deuses, ou o corpo ele precisa ser destruído, no caso queimado, né, cremado. Então tem essa teoria também, e aí talvez eles usem isso para justificar a gente não ver todos os deuses que já passaram por God of War nesse reino. Porque senão, pô, ia ser uma bagunça, tá? Imagina aí da parte grega da coisa, o tanto de deus que o Kratos matou, o tanto de ser do submundo que Kratos matou, o tanto de titã que foi pro saco. Então seria uma salada de frutas absurda. Então eu acho que existe um certo requisito para a alma ela ser transportada, para a alma chegar no Everywhere. E talvez seja isso aí do corpo, como eu falei, né? Tem que ter sido morto por uma arma capaz, com propriedades mágicas, capaz de matar um ser mágico, uma divindade, ou o corpo ter sido completamente destruído, né? No caso da Laufey, como a gente vê, ela foi cremada. Então tenho essa teoria, e por isso me ficou assim na minha cabeça, né? A forma como a morte do Thor é descrita, é apresentada pra gente, que ele vira essa poeira cósmica, que é parecido com a da Laufey. Então isso me fez acreditar que a gente vai ter o Thor no God of War Laufey. E aí, inicialmente também, já assim, crendo nessa teoria, né? Inicialmente eu acho que deve ter um conflito ali entre os dois, porque tá, tudo bem, o Thor ele está arrependido por tudo que ele fez, ele matou aí vários gigantes, vários seres vivos, causou muita destruição. Então, no momento da morte dele, ele tá assim completamente atordoado por isso, né? A culpa que ele carrega meio que destruiu a psique dele. E a Laufey não sabe disso. Como eu falei, tudo indica que os eventos aí, eles se passem entre um jogo e outro. O Thor morre durante o Ragnarok, e aí então a gente só deve, se essa teoria se confirmar, né, a gente só deve conhecer o Thor ali lá pro meiozinho final do jogo, né? Não conhecer, mas encontrar o Thor. E aí nesse momento ele vai estar ali arrependido e tudo mais, né? Só que a Laufey não sabe disso, porque a Laufey morreu antes. Ela não conheceu essa versão nova, ela não sabe o que aconteceu ali no conflito entre o Thor e o Kratos. Então acho que inicialmente vai ter um embate dos dois, até porque a gente viu já, né, no trailer de revelação, que a Laufey ela é bem esquentada, ela também é bem reativa, então não acho que ela em primeiro momento aí vai acreditar no Thor, não sei, enfim. Então deve ter ali um embate entre os dois, e o Thor deve ajudar ela em algum momento. Mas de que forma ele vai ajudar ela, né? Obviamente o Everywhere, como todos os outros jogos da franquia, que o reino que a gente tá sempre tem um manda-chuva. Esse manda-chuva geralmente é muito poderoso e é maligno, né? Na mitologia grega a gente teve Zeus, na nórdica a gente teve Odin. Então esse Everywhere aí, ele com certeza tem um chefão, um manda-chuva, que deve ser bem forte e deve ser bem psicopata também, né? Como é um reino mágico, e é mágica que como a diretora falou, né? E também tem descrito no wiki do jogo já, que o reino ele é descrito como a origem da magia. A gente deve pensar aí, né, que o líder desse reino, ele
é um ser mágico muito poderoso. E como a gente sabe que God of War pega muito em mitologia e lendas que meio que existem na vida real, tem pouquíssimos seres, né? Pouquíssimos. Como é que eu posso dizer? Pouquíssimas personalidades dentro dessas mitologias e lendas que representam isso, né? Com esse berço da magia, essa canalização poderosa de magia. E aí, fazendo essa conexão com o vídeo anterior, a gente tem a Nimue, a gente tem a possibilidade da Excalibur. Fazendo essas conexões, isso me leva a crer que, por exemplo, o chefão do Heavy Rain, né, o manda-chuva de Heavy Rain, dessa dimensão mágica, pode ser o Merlin, tá? O grande mágico aí da mitologia, das lendas e tudo mais, pode ser o Merlin. Obviamente, né, reforçando aqui, eu estou conectando uma teoria a outra. Pode não ser também. Mas. E outro ponto aqui também que é importante ressaltar, que eu já ia chegar nesse momento aqui, é que eu acredito de fato que o chefão aí seja o Merlin, mas eu não acho que talvez ele seja essa posição de antagonista principal. Eu acho que tem bem mais coisas acontecendo. E não é nem meio achismo, né? A gente já sabe que tem mais coisas acontecendo em relação à máscara. O grande X da questão, o ponto de ligação entre todos os jogos, é a máscara da criação que o Odin encontra. E aí ele tenta usar o Atreus para investigar mais sobre a máscara. O Odin ele fala, por exemplo, que uma voz misteriosa que ele ouvia guiou ele até a máscara, ele encontrou a máscara. E aí tem essa pergunta, essa questão aqui, que voz misteriosa é essa? E aí vem aí uma outra teoria, né? Para mim, a Athena, né? A Athena, para mim, aí é a grande antagonista do jogo. A gente não sabe se é apenas ela, né? Eu não sei se é apenas ela que é a antagonista ou se existe um grupo aí por trás da coisa toda. Mas a gente sabe que até então, considerando aí todos os jogos da franquia, a Athena até agora é o único ser conhecido que transcendeu para um novo plano etéreo, né? Ela mesma fala que ela se tornou aí não sei bem como dizer, mas ela meio que transcendeu e virou assim algo maior. E a gente vê, por exemplo, no God of War, quando o Kratos ele retoma, né, as lâminas do Cal, quando ele pega de volta as lâminas, a Athena aparece lá na cabana. E aí, nesse momento, a gente cogita de que era só uma visão do Kratos. Ele estava assim, ó, imaginando e confrontando os próprios demônios do passado. Até pelo diálogo, né? A forma como ele acontece, a Athena fala que ele não tem o que ele fazer, né? Que ele sempre vai ser um monstro. Aí o Kratos, ele fala, sim, eu sei disso, mas eu não sou mais o seu monstro. Então, nesse momento, a gente... Até a própria construção da cena, né? Ela indica muito que existe só na mente do Kratos. Que a Athena, de fato, não está ali, que ele está imaginando coisas, lidando com o luto. Mas pode ser que ele não tenha imaginado as coisas. Pode ser que a Athena, de fato, tenha aparecido ali. Novamente, reforçando, né? Isso é conhecido, tá? Que ela transcendeu e se tornou aí um ser novo. Enfim, tipo o mestre Yoda aí de Star Wars, né? Que ele aparece, o espírito dele aparece. Então, eu acho que a Athena aí ou é a grande antagonista da história, ou está ligada aos verdadeiros antagonistas dessa história. E, obviamente, eles têm a relação com a máscara, né? A máscara da criação, que supostamente está ligada aí aos mistérios do universo. Então, acho que a história está se encaminhando para isso, tá? Mas tem muita coisa aí, né, pra gente comentar sobre ainda, vai ficar para os próximos vídeos, mas, enfim, a teoria é essa. Geral é que o Tyr, ele vai estar no jogo em alguma capacidade, e aí pode ser como um aliado da Laufey em algum momento aí da jornada, ou através de um flashback, né, mostrando aí antes. Porque, novamente, a gente não sabe o paradeiro do Tyr de todos esses anos antes dele ser resgatado. A gente sabe que ele estava ali aprisionado, mas como foram séculos de aprisionamento, a gente não sabe aí, por exemplo, como ele foi capturado por Odin. Então tem muita coisa aí que dá para eles explorarem com o Tyr. Então essa é uma parte da teoria de que o Tyr ele está no jogo
como um aliado, ou até como um personagem jogável no flashback. O Thor, pra mim, também está no jogo. E aí, esse sim, eu acho que vai ser um aliado da Laufey, até por ter esse easter egg, usar a própria figura do Thor, né, como marketing, querendo ou não, é um nome forte para impulsionar o jogo. Então, eu tenho essa é a segunda parte da teoria, né, que o Thor estará no jogo e vai ser um companion durante um tempinho aí, um companion temporário. E o terceiro ponto é que, para mim, o Everywhere, ele tem esse chefão, no caso, tem um manda-chuva ali que é a figura principal desse reino, e para mim é um Merlin. E porque eu acho que seja um Merlin, tô conectando uma teoria a outra, né? Teve um vídeo anterior falando sobre a Nimue e a Excalibur, e a gente sabe que God of War é muito pautado em mitologias, em lendas e tudo mais, e o Wiki, ele é bem claro, né? O Everywhere é o berço da magia. Então, pensando em manda-chuva, tem poucos nomes dentro da mitologia capazes de assumir esse papel, então meu palpite é um Merlin, puramente só para conectar a teoria à outra, tá? Pra gente ter essa conexão entre as duas. Mas enfim, me contem aí o que vocês acham, se vocês acham que faz sentido, se vocês acham que a gente vai ver o Thor aí, seja como aliado ou só em reenfrentamento, né? A gente pode ser. Ele não pode nem ser um aliado, pode ser só um inimigo ali no caminho, para lá bater nele de novo. Então me contem o que é que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam. Deixa a curtida e deixa a inscrição, tá? Porque isso é muito importante aí para o canal. A gente tem essa meta de chegar em 300 inscritos em junho, então me ajudem, por favor. Um beijão e fique com Deus.